Bom dia, querido aluno, querida aluna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão assistindo. E hoje nós vamos começar a nossa aula sobre Roma, né? Vamos falar sobre a Roma antiga, não somente a parte do Império Romano, mas vamos ver as três fases da história romana, desde a monarquia, desde a sua formação, passando pela República e finalizando com o período do Império Romano. Ok, pessoal? Então, de início nós temos uma imagem do Império Romano para mostrar a grandiosidade desse império, que era um dos mais poderosos, mais ricos em história que nós temos até hoje, na história da humanidade. Um império gigantesco que abrangia desde a Europa até parte da Ásia, o norte-africano. E temos muita história para contar a respeito do Império Romano, né, de Roma como um todo. Então, está aí uma foto mostrando como ele era em sua extensão máxima. Então, sem mais delongas, aula de Roma, acredito que essa aula vai ficar dividida em dois pedaços, ok? Características gerais aí que vocês vão observar de Roma, né, do início. Observe, onde hoje é a Itália, foi o local onde surgiu o Império Romano, né? De uma pequena cidade, a Roma, que até hoje é a capital da Itália, vai surgir esse império gigantesco que nós observamos na imagem anterior, né? Localização geográfica dele na Península Itálica, banhado pelo rio Tibre, sempre vai ter um rio de grande importância, isso é muito comum naquele período, uma região que tem um solo fértil, isso vai favorecer o desenvolvimento da agricultura, um litoral pouco recortado, muitas partes com poucas baías, poucos portos naturais, e era uma península. Observe nessa imagem aqui, pessoal, que vocês vão ver que é uma península onde tem vários povos, viviam vários povos naquela mesma região, no norte, na parte de cima, nós temos os gauleses, no centro, os etruscos e os latinos, e no sul, os gregos. Sim, os gregos. Os gregos entram nessa salada de povos que formaram Roma. Lembram da segunda diáspora grega, nossa aula sobre Grécia, e a segunda diáspora grega, vários gregos em busca de terra para viver, eles vieram parar dentro do território romano, dentro da Península Itálica. Então, de modo geral, o início de Roma ele se dá muito parecido com o início da Grécia, formação, vários povos vivendo naquela região, só que Roma vai ser uma cidade central, um poder centralizado, todo o poder que vai emanar naquele território será a partir de Roma, ao contrário da Grécia, que cada cidade tinha o seu próprio poder, porque eram cidades-estados. A fundação. Existem duas histórias sobre a fundação de Roma, da cidade romana. Existe a histórica, a arqueológica, a versão arqueológica, que Roma surgiu por volta de mil anos antes de Cristo, pelos latinos. Alguns dizem que começou de uma fazenda, outros dizem que começou de uma base militar. E existe também a famosa história lendária, dos gêmeos Rômulo e Remo. Eles estão aí na famosa loba, esse símbolo é utilizado até hoje pelo time da Roma para expressar essa crença mitológica na fundação da cidade de Roma. Desde o início, o modo de produção deles era o modo de produção escravista. O modo de produção escravista é aquele onde todo mundo trabalha para o Estado. Todos são obrigados a trabalhar para o Estado, porque o Estado detém todas as terras, o Estado detém basicamente todos os direitos. Como eu falei no início, a história romana ela é dividida em três pedaços. Primeira fase, monarquia, república, segunda fase, e império é a segunda fase. Uma maneira fácil de aprender essas três fases é vocês lembrarem que monarquia, quem manda é um rei. Na república, quem vai mandar é o senado. E no império, mais fácil. Quem manda no império? O imperador. Ok? Então, você conseguindo identificar e definindo quem é que vai mandar em cada um desses períodos, vocês não vão vai evitar que vocês misturem. Bruno, estou estudando um fato e não sei se ele aconteceu no império ou se ele aconteceu em uma república. Ok? Então, é só você aprender, decorar quem mandava naquele período. Vamos lá. Aqui é um resumo da lenda a respeito de Rômulo e Remo, da lenda. Rômulo e Remo eram irmãos gêmeos, filhos da sacerdotisa Rhea Silva e do deus Marte. Então, um deus teve um filho com uma mortal, isso era muito comum na mitologia romana. Eram herdeiros do reino de Alba Longa.
Amulho, tio dos gêmeos, queria ocupar o trono e mandou jogá-los no rio Tibre. Mas eles não morreram porque foram encontrados por uma loba que o amamentou. Depois eles foram criados por um pastor Faustulo e sua mulher Laurentina, e tornaram-se adultos fortes e corajosos. Proclamados reis daquela cidade, eles acabaram disputando, porque tinham inveja de quem quer mandar mais na cidade, e Rômulo matou Remo, tornando-se o único chefe daquela cidade, e colocou o nome da cidade de Roma. Acredita-se que é em homenagem ao seu irmão Remo. Okay? Então, claro que essa lenda não é verdade, mas uma coisa que soma-se à versão histórica é que acredita-se que o nome do primeiro rei de Roma era Rômulo. Roma teve 7 reis. Roma teve 7 reis no seu período da monarquia. O primeiro deles foi Rômulo e o último deles foi Tarquínio. Tarquínio, o arrogante. Está até aqui já nesse slide. Então, falando da primeira fase da história romana, é a monarquia, onde vai mandar os reis. Os reis eram a principal autoridade naquele período, ok? É uma fase, por ser a mais antiga, nós temos pouca documentação a respeito dela. O rei, qual era o papel do rei nesse período? Acumulava as funções executivas, religiosas e jurídicas. Fazia com que as leis fossem cumpridas, tinha um certo poder e autonomia para julgar as pessoas e também interferir nos assuntos religiosos daquele período. Lembrando que eles eram politeístas, ok, pessoal? E abaixo do rei nós tínhamos o Senado. Então não era só um rei, ele mandava sozinho, ele era um rei absoluto. Não. Na monarquia romana, o rei ele não era absoluto. Tinha um Senado formado por anciões, homens ricos, da elite da sociedade que adquiriam esse direito, e eles entravam no Senado. Tinham o poder de veto sobre as decisões dos reis. Então, se o rei quisesse aprovar alguma coisa e os anciões, o Senado não quisesse aceitar aquilo ali, eles tinham o direito de vetar essa decisão. E aí que entra o motivo por que acabou a monarquia lá em Roma. Porque o último rei, Tarquínio, ele era um cara, digamos que arrogante, por isso que ele era conhecido dessa maneira, como Tarquínio arrogante ou Tarquínio o soberbo, porque ele era muito autoritário, muito déspota, ele não respeitava as opiniões que partiam do Senado. E dessa maneira o Senado ficou com tanta raiva dele que deu um golpe. Deram um golpe em Tarquínio e ele foi deposto pelo Senado, e a partir daquele momento o Senado fez uma jura de que jamais iria aceitar que o poder de Roma estaria nas mãos de um único homem. E é aí que surge a segunda fase da história romana. Sai a monarquia e entra-se o Senado. O rei é deposto e fica os senadores. Quando os senadores vão tomar conta de Roma, entra-se a República Romana, a famosa República Romana, que é o início, os primeiros passos para que Roma se tornasse esse gigantesco império que foi, começou já no seu período da República. Olha só como era a sociedade, uma divisão social lá em Roma, imaginando uma pirâmide, um sendo o topo dessa pirâmide e assim sucessivamente, 2, 3 e lá no finalzinho o 4, que eram os escravos. Os patrícios, a elite romana, era um grupo detentor do maior poder, formado por grandes proprietários de terra que acreditavam descender de Rômulo, acreditavam descender do primeiro rei de Roma. Abaixo dos patrícios nós vamos ter os plebeus, compostos de artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Não podiam casar com os patrícios nem exercer cargos públicos ou religiosos, mas eram obrigados a servir no exército. Também nós tínhamos os clientes, ex-escravos dependiam completamente dos patrícios. Os clientes eram aquelas pessoas que eram mantidas pelos patrícios. Eram pessoas que eram apadrinhadas, eram criadas. Você vai ser meu morador, você vai ficar aqui cuidando aqui da minha mansão, cuidando dos meus negócios e eu vou deixar a sua família abastecida de todo suprimento. Então, os clientes eram homens ricos, podiam manter a sua família e às vezes eles meio que adotavam outras famílias, esses seriam os clientes. E abaixo, como quase sempre, abaixo das pirâmides sociais, nós vamos ter a classe dos escravos, prisioneiros de guerra ou devedores.
Essas eram as duas principais maneiras de você se tornar escravo naquele período. Tá? Ou você era derrotado, ou você tinha uma dívida tão grande, não tinha como pagar, e você iria trabalhar de graça para algum patrício. Ok? Isso vai ser motivo de disputas sociais muito grandes logo mais à frente. Eram usados no trabalho pesado, seus donos tinham poder de vida e morte sobre eles. Os escravos tinham as piores condições que a gente pode imaginar. Os escravos romanos, eles tinham uma condição de vida muito triste, muito pesada. Enfim, existem filmes, documentários que podem retratar isso de maneira bem mais realista para vocês. E aí a gente chega na República. Nós chegamos na segunda fase da história romana. Sai da monarquia, temos 7 reis, o rei é deposto, porque ele era arrogante, ele era autoritário, e aí inicia-se a fase da República, a República Romana. E observe como a República Romana ela era bem organizada, pessoal. Era um sistema político muito bem definido, muito bem organizado. Né? No topo nós temos aí o Senado, né? Controlado pelos patrícios, pelas famílias mais ricas. Foi o principal órgão de poder. O poder emanava do Senado. Nós vamos ter 2 cônsules. Tinha os cônsules, eram o cargo mais alto dentro do Senado, eram esses cônsules, eram eleitos anualmente, presidiam o Senado e tinham o poder de propor leis. Nós tínhamos os pretores, responsáveis pela justiça, eram os juízes. Né? Nós tínhamos os censores. Para você não esquecer o que eram os censores, é só vocês lembrar o censo. Quando o Brasil faz um censo, para fazer o quê? Fazer uma contagem da população. Então, quando o governo ele precisa de uma contagem, de um levantamento populacional, saber quantos ricos, quantos pobres, quantos escravos, qual é a renda de cada um, faz-se um censo. E os censores eles tinham essa responsabilidade. Eles faziam um censo da população conforme a renda. Eles dividiam a população de acordo com a renda. Esses aqui temos 15% de ricos, 40% de mais ou menos, o resto tudo lascado, tudo pobre, ok? E a partir daí eles montavam um álbum senatorial. Para que servia o álbum senatorial? O Senado geralmente ele era composto por homens mais velhos, né? E quando morria um senador, abria-se uma vaga dentro do Senado e teria que ser reposta essa vaga. Então, o álbum senatorial era um álbum onde tinha uma lista de possíveis senadores. Para quando morresse um, eles iam para o álbum senatorial, escolher isso aqui, vamos colocar isso aqui. Ele é o próximo nessa lista, então ele vai se tornar agora um senador, porque um dos senadores faleceu. Então, era uma lista de pessoas que poderiam subir e ter um cargo dentro do Senado. Nós temos os edis, né? Serviam basicamente como prefeitos, né? Conservação, policiamento e abastecimento da cidade, saber se bairro tal tem água, saber se o abastecimento está funcionando, como é que está a feira livre, a violência, que naquele período era muito grande. Né? Tinha os questores, que eram os tesoureiros, responsáveis pelo tesouro público, cobrança de impostos, e tinha os ditadores. Eram escolhidos pelo Senado para governar Roma, mas durante 6 meses apenas. Os senadores eles entendiam muito de política, mas eles entendiam um pouco de guerra. Então o que é que acontecia? Quando Roma entrava em uma disputa, entrava em uma guerra, eles entregavam, durante o período de 6 meses, as chaves de Roma a um ditador. Então o ditador ele era um líder temporário para governar Roma durante aquele período em que eles estavam tendo esse período bélico, essa guerra com outro povo. Okay? Passou-se o período de guerra, o poder era devolvido ao Senado. Okay? Lembre-se disso, porque quando a gente for falar de Júlio César, no final da República, Júlio César foi um cara que não respeitou esse período. Júlio César não respeitou o período dos ditadores e continuou um ditador durante muito tempo, né, até que foi executado dentro do Senado pelos próprios senadores, porque eles não admitiam que um homem quisesse estar acima do Senado romano. Né? O Senado, você vê como era uma instituição muito sólida, em que eles respeitavam de uma maneira absurda. Aquele que quis quebrar isso, pagou com a vida dentro do próprio Senado, foi morto a punhaladas. Ok?
Além de todos esses cargos aqui que a gente viu, existiam outros cargos. A Assembleia Centurial, né, eram as assembleias populares, de tribos, né, votavam projetos e elegiam também os cônsules, que eram as assembleias populares. Eram compostas pelos soldados, tinha a Assembleia Curial, que cuidava dos assuntos religiosos, e tinha a Assembleia Tribal, escolhiam os questores e os edis. Quem eram os questores e os edis, Bruno? Questores, os tesoureiros. Os edis eram os prefeitos, responsáveis pela conservação e o policiamento, o abastecimento da cidade. Os plebeus, quem eram eles no jogo do bicho? Não tinham direitos, eram obrigados a ir para o exército, né, e exposto à escravidão por dívida. Então você podia nascer livre, homem livre, sem ser escravo, mas você estava devendo tanto, para pagar essa dívida você poderia se tornar um escravo. Isso era muito comum naquele período, muito comum mesmo, ok? Vendo essas diferenças sociais, pessoal, é agora que vai começar uma onda em Roma de conflitos sociais. Os plebeus eles vão começar a protestar contra essa diferença. Os patrícios estão lá em cima, com vários privilégios, várias bonanças, e aí você tem os plebeus que são livres, mas a qualquer momento eles podem se tornar escravos, né? Não têm direitos políticos, mas são obrigados a dar a vida durante uma batalha. E isso vai gerar muitas revoltas. Os plebeus não podiam nem se casar com os patrícios, não podia ter nenhuma relação, né? O plebeu, o patrício e vice-versa. E houve várias revoltas. A mais famosa dela foi a que aconteceu em 494 a.C., a revolta do Monte Sagrado, quando todos os plebeus cruzaram os braços. Resolveram não trabalhar e foram para o Monte Sagrado fazer um protesto. E aí os patrícios perceberam, olha, se a gente não tiver a mão de obra plebeia, quem é que vai trabalhar? Eu não vou trabalhar. Eu não vou sair do meu castelo, não vou sair do meu luxo, né? Castelo foi um exagero, mas não vou sair do meu luxo, né? Da minha mansão e vou ter que fazer espada, vou fazer pão, vou fazer roupa. Não, eles perceberam que sem os plebeus ficaria muito difícil manter a autonomia de Roma. Ok, pessoal? E aí teve essa revolta, e a partir dessas revoltas que os plebeus agora vão adquirir vários direitos. Eles vão adquirir vários direitos, várias conquistas. Aí tem as principais conquistas dos plebeus, ok? Eles vão agora ter um representante, né, dentro do Senado, já que antes era todo mundo patrício, agora eles vão ter um representante. Eram os tribunos da plebe. Eles tinham imunidade, né, ninguém podia ofendê-los, ninguém podia expulsá-los, e tinham direito sobre veto, ou seja, não aceitar o que o Senado determinava. Vai ter a inscrição das leis, né, as primeiras leis escritas de Roma, as leis das 12 tábuas, foram colocadas lá no Senado, as leis escritas para ninguém mentir a respeito delas, as leis licínias, né, o cônsul agora pode ser um plebeu e não mais só um patrício, né, e tudo que Roma conquistar também vai ser dividido com os plebeus. Conquistou um grande território, grandes riquezas, derrotando um povo, vamos partilhar nossas conquistas também com toda a sociedade, não só com os patrícios. Tem a lei da Canuleia, né, a lei mais romântica, né, permissão para casamentos mistos. Agora patrícios e plebeus podem se casar, ok? E outra coisa, as diferenças sociais passam a ser financeiras, né, e militares em detrimento do nascimento. Agora, o que define que classe você será não é mais onde você nasce. Então, você pode nascer um patrício, mas você faliu, não prosperou o seu comércio, e você agora está lá embaixo na classe. Então, a divisão social agora vai ser de acordo com a sua renda. Então, você pode ser um plebeu rico, e aí você vai estar lá no topo, ok? E uma das maiores conquistas para os plebeus desse período, em 326 a.C., nós vamos ter o fim da escravidão por dívidas, ok? Essa é a primeira parte da nossa aula sobre Roma. Depois nós vamos continuar com a aula 2. Forte abraço.